Eu leio Provérbios todo mês, né? Então, todo mês eu tô lá lendo 31, onde destrincha essa mulher de Provérbios 31. Aí amanhã, dia primeiro, eu leio ali, né, os princípios da sabedoria. Então, Pai amado, que o Senhor esteja sobre a nossa vida. Hoje eu vou trazer um devocional. Uma palavra simples, simples, mas é um simples que funciona, e é sobre isso. Às vezes, tudo que a gente precisa estar na palavra de Deus. Deus, quando Adão pecou, nós perdemos a filiação, apesar da paternidade continuar. E através de Jesus, ele restaurou essa filiação, foi um tema que a gente trouxe no mês de julho, né? Identidade dentro da nossa comunidade. Mas quando Jesus restaura essa filiação, porque ele continua sendo pai. E pai deixa o que para nós? Herança, né? Deixa um testamento. Então, quando que o filho toma posse da herança? Quando ele lê o testamento. Então, tudo que o Senhor tem para nós como pai, figura masculina, como a Mabel colocou aqui no começo da nossa conversa, mas como um pai, né? Vamos trazer para uma figura de pai biológico, né? Um pai. Tudo que nós precisamos que ele nos deixa como herança e como um legado, porque herança também tem a ver com riqueza, mas legado tem a ver com influência, já trouxe isso também na nossa comunidade, estar na palavra. Então, como é importante a gente destrinchar a palavra, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, Pai amado, obrigado porque esse momento de quarta-feira a gente está ativando o nosso espírito, aquilo que está pronto, nós temos uma memória celestial. Então, ao ler a nossa palavra que o Senhor deixou para nós, nós ativamos, está aqui em mesa. Por isso que eu falo, né? A mesa com o Pai, é justamente para a gente acessar esse testamento que ele deixou para nós. Tudo que nós precisamos está aqui. Então, Espírito Santo, você tem liberdade de agir através da minha boca, tocando os nossos corações. E para começar, meninas, em nome de Jesus, eu vou começar lendo uma palavra bem simplesinha, mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu estava com outra palavra. Até mandei uma mensagem para a Sibeli. Eu falei, gente, eu estava com uma palavra, não era aquilo. E quando eu peguei essa daqui, eu falei, é isso. O Espírito Santo, ele neste nível, ele traz uma convicção, uma certeza do que é para ser feito. Por isso a importância do relacionamento. E aí eu vou começar lendo 2 Coríntios 5:7, gente. 2 Coríntios 5:7 fala assim, olha, é o simples. Porque vivemos por fé e não porque vemos. Olha aí. A Mabel estava com o marido longe, ela acredita, apesar dos medos, dos bloqueios que ela tem buscado desbloquear, porque nascemos para ser livres, né, e para governar, mas ela teve fé, porque vivemos por fé e não porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que é ver aqui? Pelas circunstâncias. Se a gente for olhar as circunstâncias, a gente não consegue seguir. Na sequência aqui de fé, seguindo, temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar ao Senhor. Lembra que eu falo que nós somos espírito, alma e corpo? Então, a fé é algo que a gente não se vê, é convicção, como a gente já trouxe. Porém, quando eu decido, eu decido viver por confiança pelo Senhor. É da parte espiritual, não é algo que eu decido, é a fé, é algo que você decide mesmo, é algo que você decide ver. Porém, eu vou lá para Hebreus para testificar tudo isso. Eu gosto de navegar aqui no testamento do meu pai, que tem tudo aqui que eu preciso como filha. Eu vou para Hebreus 11. Vou do 1 ao 4, mas a gente vai ficar bem no 1, tá? Hebreus 11 fala sobre fé. Escreve assim: ora, a fé é a certeza do que esperamos. A fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha aqui, testificando o que a gente acabou de falar. Porém, foi por meio dela que os antigos receberam os bons testemunhos. Os antigos receberam bom testemunho por meio do quê? Por meio da fé, que não necessariamente é aquilo que a gente está vendo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A gente tem aqui nosso testemunho, né? Que Deus deixou aqui para nós, nosso testamento, a palavra dele. Mas como que a gente acredita? Pela fé, ó. Pela fé, entendemos, ó, sabedoria, entendimento e discernimento são coisas do espírito, gente. Por isso que o nosso devocional, aqui trazendo para o nosso particular, chama Ativando o Nosso Espírito. Porque a gente vai ativar esse entendimento, a gente vai ativar esse discernimento, a gente vai ativar a nossa sabedoria. Tanto que em Tiago fala que sabedoria não é algo que a gente vai lá na prateleira e pega. A gente pede para Deus essa sabedoria. Então, olha aqui, ó, pela fé, parte espiritual, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo
de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Olha só, estou aqui fundamentando, né, como a Cris trouxe essa semana, essa palavra fundamentando o que é fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora estivesse morto por meio da fé, ainda fala. Olha o que é fé, gente. Olha, é pela fé que a gente vai acessando as coisas. Olha a importância de fundamentar o que é fé. Mas aonde que eu quero levar essa fé? E a fé, a nossa fé está lá em Tiago 1. Eu amo Tiago, é um livro que eu sempre convido todas a lerem. Bom dia, meninas que estão entrando, e a gente está falando sobre fé. Fé é realmente tudo que a gente precisa, mas a nossa fé é convicção daquilo que realmente a gente não se vê, como a gente tem falado aqui. Porém, a nossa fé, ela aumenta. A nossa fé, ela passa por prova, gente. Então, toda vez que a gente passa por prova, a gente tem que dar glória a Deus. Eu conversei com alguém essa semana, vamos passando, dando glória a Deus, foi a sério. Porque a fé, ela passa por prova, e quando ela passa por prova, ela aumenta a perseverança, olha só. Então, assim, como é importante. Bom dia, Eliana, minha amiga. Como é importante a gente ter essa fé exercitada. E fé vem por ouvir, fé passa por prova, e a gente vai ter nas experiências. Mas aí eu quero trazer. A mensagem hoje está em Mateus 17:20, gente. Mateus 17:20 está assim. 17:20. Porque a fé é porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus estava falando para os discípulos que não conseguiram expulsar os demônios. E aí ele trouxe, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer ao monte, vá daqui para lá, iria e iria, e nada lhe seria impossível. Nada se seria impossível se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E ali, claro que eu sempre vou buscar o Espírito Santo, é lindo, ele sempre me traz novas possibilidades, e eu vou buscando isso. Aqui está trazendo do tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda é o menor grão que tem e cresce numa árvore frondosa. Porém, eu fui buscar uma outra versão, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, que está exatamente assim, olha. Por causa de vossa incredulidade, a falta de fé. Porque, verdade vos digo, se você tiver a fé como um grão de mostarda, não somente do tamanho de uma mostarda. Aqui na minha versão da minha Bíblia de papel, tá falando do tamanho, mesmo que fosse a pequenininha, a gente já estaria no lucro. Mas nessa outra versão que eu fui buscar, ele traz como um grão de mostarda a nossa fé. Como, não é só do tamanho. Aí direis a este monte daqui para lá e de lá para cá, e nada seria impossível. O que está impossível na sua vida hoje? O que está impossível na sua vida hoje, Sibeli? O que está impossível na sua vida hoje, Liana? Sibeli, olha só, se tiver um tamanho de mostarda, mas eu vou um pouco além, como um grão de mostarda. E o que significa como um grão de mostarda? Gente, um grão de mostarda é a qualidade. Olha, como tal coisa. Eu tô associando aqui o grão de mostarda como a fé, como um grão de mostarda. E o que é mostarda? Essa sementinha que ela é pequena, mas ela cresce muito rápido e forte. Olha aqui um segredo. Então, se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, é o quê? Minha fé, muitas vezes eu passo por prova para poder ser perseverante. Eu aumento a minha fé. Então, que a nossa fé no dia de hoje cresça tão rápido como a mostarda, que era tão pequenininha e vira uma árvore bem, bem frondosa, enorme. Olha só, gente. E além de tudo, essa árvore de mostarda, ela é uma árvore o quê? Resistente. Resistente à palavra. O que é ser resistente? É resistir ao fogo, é resistir a ser pisoteada ou até mesmo ser quebrada. Ela resiste à mostarda. Então, que a nossa fé vai além de só uma pequenina fé, já estaríamos no lucro. Mas sejamos o quê? Olha, que nós crescemos rápido em fé. Que eu possa olhar para o meu impossível, que eu possa olhar para a minha circunstância e falar: não, eu estou vendo aquilo que a minha palavra, meu pai deixou para mim. Trago aqui, eu não sou isso, eu sou aquilo, as verdades. E como? Declarando por fé, quando ele fez o mundo pela palavra por fé. Então, aqui, ó, crescer muito rápido e forte, gente.
e, além de tudo, ser resistente. Resistência, perseverante, tudo aí são parentes. Como é importante isso. E aqui trazendo para a gente, eu sempre gosto de fazer uma analogia como eu trouxe, e hoje, como é dia 31, que eu digo, trouxe aqui no comecinho, que todo dia eu leio Provérbios. E hoje, 31, que é a mulher que a gente tanto ama, né? Dentro da Bíblia, a mulher de Provérbios 31 não tem um nome. Ela pode ser a Adriana, ela pode ser a Mabel, ela pode ser a Luana, a Célia, a Cibélia, a Elaine Almeida, a Eliana, depois as meninas que vão ouvir. Então eu fui buscar, orando aqui de manhã, eu fui e falei, Senhor, eu quero ter uma fé como a mostarda, como a árvore de mostarda. Mesmo diante de toda circunstância, que ela cresça rápido e que eu torne o meu impossível possível, que eu torne aquilo que eu não estou vendo por aquilo que eu estou lendo, acreditando, sem nenhuma pequena dúvida, porque eu já disse que fé é convicção. O problema da Bíblia é dualidade, quando a gente duvida. Ai, o Senhor não gosta. Oh, gente, por isso que eu falo, a gente serve o Senhor Deus, a gente serve o Senhor Mamon, que é do dinheiro, por exemplo. Não tem como servir dois senhores, já está na Bíblia. E toda vez que a gente fica com dúvida, com dualidade, a coisa não vai. Que é esse assunto que eu comecei aqui com a Mabel. Tinha algo dentro dela que deixava impedir. Tinha uma convicção de um lado, mas uma dúvida do outro. Olha como é importante a gente tirar a dualidade. Por isso que a gente tem que estar numa mesa de crescimento, a gente tem que estar lendo uma Bíblia, ativando a nossa parte espiritual, para que não tenha essa dualidade. Se Deus diz, está dito. Se eu vou me casar de novo, que ele vai restituir a minha família, que eu não sou uma mulher abandonada, né, trazendo para o meu contexto, isso vai acontecer, independente do que eu estou vendo. É convicção. É claro que eu vou ordenando, eu vou fazendo a gestão aí dos meus sentimentos, dos meus bloqueios. Por isso também está numa mesa de crescimento, porque uma conversando com a outra, opa, a Mabel já trouxe uma coisa que me chamou a atenção, algo que eu estava refletindo. Por que homens indisponíveis? O que que é? Será que eu estou indisponível ainda? Olha aqui, buscando isso. Por quê? Eu não posso acreditar que eu sou uma mulher que vou ficar sozinha. Não, não é isso que Deus diz sobre a minha verdade, sobre a minha identidade. Ele me fez para ser auxiliadora correspondente do meu Adão. Entende? Olha aqui como a gente traz com convicção quando a gente tem essa fé. Essa fé resistente, essa fé forte. E aí, trazendo para a mulher de Provérbios 31, que eu queria ouvir vocês, eu leio, eu destrincho essa mulher, eu tenho ela na ponta da língua, mas do versículo 21 até o 24 diz assim: a mulher de Provérbios 31, ela não teme por seu familiar quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalho. Ela não teme. Ela não tem dúvida quando chega, meu Deus, será que vai dar? Será que vai passar frio? Será que vai isso? Será que eu vou morar com meu marido? Será que eu vou casar? Será que o dinheiro vem? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Ela não tem dúvida. Ela não teme, porque ela tem essa confiança plena. Descendo um pouco mais, ó, ela faz coberta para a sua cama, veste de linho fino e púrpura. Ela se reveste, veste de linho fino. Esse vinho fino e púrpura, como a gente já trouxe na aula de veste na comunidade, é literalmente, além de ser nobre, né? Ela tem um comportamento, olha aqui, ó, de uma mulher forte, uma mulher que não desiste, que ela persevera, ela resiste, olha aqui, ela se veste um pouco para baixo, além de falar que ela tem um marido honroso que senta à mesa de autoridades, ela se veste de linho fino, aqui de novo, e fornece cintos ao comerciante, reveste de força e dignidade. Força, olha aqui, ó, essa força da árvore da mostarda, que cresce muito rápido e forte. Não quebra com qualquer vento que passa, que seria qualquer circunstância que passa. Então, olha a importância aqui da gente, do simples, gente. Se a gente realmente tiver fé, do que seja do tamanho da mostarda, mas como a mostarda, a minha oração para nós hoje é que nós tenhamos como a mostarda, com muita perseverança, que crescemos rápido e fortes para sermos essa mulher de Provérbios 31. Por isso que essa mulher de Provérbios 31, ela consegue fluir em todas as áreas da vida dela. Ela é uma mulher equilibrada. Lembra que o equilíbrio, ela vem do espiritual? Eu estou ativando o espírito, a sabedoria, o entendimento, o discernimento. Mas olha aqui, ela é uma mulher que tem o quê? Fé. Fé, não está nem um minuto escrito aqui nesse Provérbios 31 a palavra fé. Não está. Eu li e reli hoje de manhã, inclusive. Fui buscar uma outra versão para ver se tinha, né? Não tem a palavra fé, mas é um comportamento dela, é uma mulher de fé. Fé de confiança, ela não teme, fé de força, ela de persistência, ela se movimentou, ela foi crescendo, ficando robusta em Deus, ó, como a mostarda. E essa mensagem que eu queria trazer para vocês aqui no dia de hoje.
e queria ouvir um pouquinho vocês. A Mabel, a Eliana Almeida, a Cibele, a Célia, a Eliana, a Luana. Queria ouvir um pouquinho vocês o que, que seria essa fé. Ontem a gente teve nosso encontro presencial da oficina, um tempo feio. Ali você tinha que ser muito perseverante mesmo para poder seguir aí no dia, porque se você olhar, se desanimava. Olha a perseverança. Hoje o dia já acordou aberto. Olha como de um dia para o outro a estação externa muda. Imagina a nossa estação interna, né? Então eu queria ouvir um pouquinho vocês. Mabel, consegue falar? Luana? É, só falando um pouco aqui, quando Adão e Eva vieram, quando Deus fez Adão e Eva, eles não eram filhos, eles eram era criador, né, Deus e criatura. Isso. A gente só teve a possibilidade de virar filho com a vinda de Jesus, porque Deus queria fazer algo que ele nunca tinha feito, né? Ele nunca tinha feito isso, a ponto de fazer com que nós tivéssemos acesso a ele qualquer momento do dia, porque na época de Adão e Eva, você só tinha acesso a Deus, acho que umas 5 horas da tarde, né, que ele aparecia lá no Para conversar, né? O para relacionamento. conversar. Quando ele nos transformou em filho, aí sim nós tivemos acesso. Então existe essa diferença, tá? Não éramos filhos, nós viramos filhos depois que Jesus veio, porque aí ele começa a olhar a gente através de Jesus Cristo. E aí todos que entendem que Jesus é o Salvador, que Jesus veio ali realmente para pagar pelos nossos pecados, todos que creem nisso, nele serão filhos, né? A Bíblia já fala. E essa questão de você perseverar, isso é muito real. Eu estava até contando aqui, né, porque eu pensei muitas vezes assim, terminar meu casamento, né, em terminar mesmo, assim, porque isso era um padrão muito fácil para mim. A vida inteira foi isso que eu fiz, eu me livrei dos homens. Para vocês terem ideia, eu me separei grávida do pai da minha filha, entende? Eu estava Uhum. grávida de 3 meses, gente, simplesmente porque ele me empurrou, né? Ele teve uma agressividade. Hoje eu entendo que eu atraí aquilo ali, entendeu? Hoje eu estava até mais cedo conversando isso com a Adriana, né? Que a gente vai atraindo situações de agressividade por algum motivo que a gente não consegue entender naquele momento, né? E aí eu me separei. Então, assim, me livrar de homem sempre foi muito fácil para mim, né? Só que é isso. E meu marido, ele fez um pacto comigo que ele não ia me deixar. E aí eu acabei pensando assim, bom, se esse homem não vai me deixar, quem sou eu para deixar ele, né? E aí eu tive que resistir, mas eu pensava por dentro assim, né? Que eu tinha que arrumar alguma forma de me separar. E aí até traição veio na cabeça, né? Que você, né, começa a o nosso, eu não sei se é o inconsciente ou se é realmente uma influência assim mundana, eu não sei o que que é. Eu sei que realmente você começa a pensar em formas de sair daquela situação. E eu perseverei, eu resisti mesmo com o meu cérebro me dizendo que eu tinha que sair, que isso não era bom para mim, que eu poderia construir uma vida sozinha, que eu poderia fazer as coisas, que eu ia prosperar sozinha, que as coisas iam dar certo, que eu ia arranjar um outro homem. Enfim, vieram vários pensamentos, né? E o que me fez realmente foi a perseverança, foi realmente ter fé que as coisas iam melhorar e que as coisas iriam avançar. E eu não me arrependo, né? Porque eu fiz uma descoberta recentemente, estava até conversando com a Adriana, que mostrou para mim, que revelou para mim o porquê que eu tinha essa questão com homens, né? E aí eu consegui resolver isso e agora eu tenho permissão para casar, para estar no relacionamento, para ser feliz no relacionamento, sem precisar atrair, sem precisar ficar com um plano de fuga, porque eu tinha um plano de fuga. Eu tinha um plano Uhum, inconsciente, é. Eu era um tinha um plano de fuga. Vamos descobrir se a gente tem esse plano de fuga. plano de fuga. Acontecia alguma coisa, já sabia, opa, vou pela aqui, plano B. Já tinha um É. fuga, entende? Viu como Então, Deus não trabalha com dualidade, gente? não, Inconsciente já tinha um plano B. Aí Deus não age, porque ele não trabalha com dualidade. não trabalha com dualidade. Então, gente, é muito forte. Então, assim, não percam a fé. Essa é a palavra, é fé mesmo. É você acreditar sem você ver. Eu sabia que eu merecia um relacionamento a dois saudável,
entendeu? Com um homem bom, que meu marido é um homem bom. Eu sabia que ele me ama, eu amo ele, eu sabia tudo isso, mas tinha esse plano de fuga que ficava me dividindo a minha energia, né? Tava Uhum. colocando questões ali para eu olhar para aí. É isso aí, não tem plano B. Você tem que estar sempre com o plano A e ir nele e ir com ele até o final. Você viu aqui tudo isso, a Mabel trouxe, né? Eu amo experiência, eu amo vivência, porque histórias, né? Mas ela teve, é a fé, gente, a fé. Seja desse tamaninho, pequenininha, não precisa de muito, né? Tanto que a Bel, quantos ali realmente agradaram o coração de Deus com pequenino movimento de fé. Mas é como, né? Ó, como, ó, e que ela seja, cresceu rápido, hein, a Mabel? Até cresceu rápido. A Mabel foi rápida aí nesse processo que o marido dela tá longe de buscar tudo isso. E realmente aí a fé dela cresceu. E tanto que toda vez que a gente está pronto, toda vez que o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então ela estava nesse movimento, houve uma situação que ela conseguiu trazer essa ordem, né, dentro das emoções dela, se livrar, se desabotar, né, Mabel? Mas tudo vai da fé, gente. Fé, fé. Luana, você consegue falar? Célia, consegue falar? Sibélia às vezes não consegue por causa do bebezinho. Vocês conseguem? Elaine Almeida tá em casa hoje? Amiga, não. Tá fora, né? Hoje, né? Tá fora, né? Tá bom. Quem é a Eliana? Só vou ouvir. A Eliana Almeida só vou ouvir. E a Eliana? Tá bom, minha amiga. Bebê tá dormindo aqui, mas vocês conseguem escrever? Como que vocês sentem a fé de vocês? Porque claro que tem dia que a gente acorda meio assim. Célia, não sei se você consegue falar. Hoje eu só vou ouvir também, não tem problema, minha amiga. E é isso, às vezes a gente não precisa falar, às vezes a gente precisa receber mesmo essa palavra para refletir, né? Diante da circunstância, como eu falei, ontem o dia levantou tão feio, bonito para quem gosta de inverno, mas naturalmente a gente gosta daquele dia claro, azul, pássaro voando, Eu, ele ativa, né? O dia inverno não necessariamente. Ficamos com o dia nublado, mas se a gente ter essa fé, né? Ter essa fé como a mostarda. Pode falar, minha amiga. Pode falar, Mabel. eu vejo a fé como foco e energia. Então, você tem um foco e você coloca energia naquilo. Então, no meu caso, o meu foco era manter o casamento, né? Era esse o meu Uhum, foco. E eu coloquei toda a energia que eu podia nisso. Só que até determinado momento, eu meio que me mascarava, né? E dizia assim, não, isso vai passar, né? Isso vai, é, uma hora isso vai se resolver, né? A gente fica querendo postergar. Porque a verdade, gente, é que ninguém quer olhar para as dores, entende? Porque dói. Por que você não quer olhar para as suas dores? Porque dói. uhum, uhum. Entendeu? Eu chegar para vocês e falar que, eu tenho medo de homem. Cara, isso dói. Até para eu falar isso, isso dói. Por quê? Porque eu estou me expondo, né? É uma Sim. E o questão, ser humano não gosta de exposição. não Até a gosto, mente, né, quer proteger, a inclusive. mãe quer proteger, entendeu? Então, a gente não vai querer realmente resolver as coisas. E aí, o que que foi a grande sacada que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que tinha algo mais, né? Que os resultados não estavam mentindo. Porque, gente, meu marido está lá no Amapá, eu estou aqui, e assim, eu estou morando na minha sogra. E aí, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que eu estou repetindo situações, No vivências, né? padrão. Experiências. Né? Eu já Uhum. me coloquei nessa situação, já morei com sogra. Eu já morei até como é que é? Com pessoas que eu cuido, com patroa. Eu já morei com patroa, porque eu já fui cuidadora de idoso. Então, eu já morei Uhum. com patroa. E aí eu vejo muito isso se repetindo. Eu falei, não, eu estou vivendo uma situação que está se repetindo. Isso não é uma situação nova. E por Quando quê, né? E por quê que eu tô pois é, repetindo? quando eu percebi que estava se repetindo, eu falei, não, eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso enxergar. E aí eu botei mais foco e mais energia nessa questão do meu casamento para poder. E orava todo dia, Deus, eu quero formar minha família. Eu tenho aqui a oração escrita, inclusive, eu leio todo dia. Deus, eu quero
resolver essa questão com a minha família, eu quero formar uma família, eu quero ser feliz. Eu pedi isso a Deus, e aí ele foi trazendo as situações. Mas é isso, né? Ele vai trazer a resolução, e às vezes a resolução não é um mar de rosas, né? Você vai ter que olhar para Não. as suas dores. E aí é uma decisão, né? E aí é uma decisão. E muitas vezes ser exortada, muitas vezes se pôr em ordem, mas você viu que tudo, a Mabel trouxe aqui a fé como foco. Gente, ontem eu ouvi uma frase que me tocou muito. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não reconhece aquilo que a gente encontra. Olha que profundo isso. Então, foco, ela quer, como eu, quero a minha família restituída, no meu caso. Ela queria a família dela restaurada. Como? Ela teve, pois, foco e energia. E essa energia, ela gastou toda a energia dela, ela foi buscar em conformar. É o que? É fé, gente. Eu não estou vendo convicção, eu não estou vendo. Mas se a palavra, se o Deus fez o mundo, a gente acredita aqui na palavra, no testamento que ele deixou para nós como filhos. Se ele fez o mundo, a gente acredita pela fé que ele fez o mundo ao falar. Se tudo é feito pela fé, a gente tem que trazer essa convicção mesmo da fé de que eu vou me casar de novo, que ela estava com a família dela restaurada de novo. A Célia colocou aqui que está hoje com a fé abalada. Minha amiga, é por convicção, certeza, sem nenhuma pequena dúvida. O problema aqui, ó, quando traz na minha versão que a fé, que o grão de mostarda ele é pequenininho, é porque às vezes a gente tem fé, mas a gente tem uma pequena dúvida. Se ainda assim a gente manter na pequena fé, não dá espaço para dúvida, não existe dúvida. Como eu trouxe no começo, o problema de Deus é a dualidade, a gente ficar. E tá em Tiago, quando a gente fica tendo dois pensamentos, como a onda do mar não recebe. Então, não tenho dúvida. Trazendo também para o meu contexto que eu gosto muito, é claro que eu quero me casar de novo, eu tenho 2 filhos adolescentes, quero ser restituída. Eu acredito de verdade, com muita convicção, o papel do homem e da mulher, a mulher sendo mulher, o homem sendo homem. E a minha mãe, né, que ela é a voz, assim, que o diabo, vamos dizer assim, acaba usando, ela se deixa usar para trazer algum pensamento de dúvida. E ela fala: você vai se relacionar de novo e vai pôr os seus filhos em risco, porque ela sabe que os meus filhos, para mim, é o que há de mais precioso, claro. E hoje, como a Mabel trouxe aqui no nosso começo, se a gente for parar para pensar que toda vez se mostrar fraco diante da angústia, eu vou ler o que você colocou aqui, minha amiga. Mas toda vez que a gente vai olhar para um contexto de alguém que casou e deu problema na família envolvendo filhos, e a minha mãe não perde a oportunidade de trazer. Você tem certeza que você vai se relacionar de novo? Vai pôr seus filhos em risco? Gente, eu tenho convicção de que Deus vai me apresentar um homem bom. Não só tem homem ruim, como não tem só mulher boa, tem muita mulher ruim também. Existe gente boa, gente ruim, gente a serviço de Deus, que somos nós, glória a Deus, e gente a serviço do diabo. Mas eu tenho que ter convicção, sem nenhuma pequena dúvida, de já repreender, como a Cibele diz, dar glória a Deus. Para quê? Eu não tenho nenhuma pequena dúvida de que eu vou me casar com um homem que vai ser uma referência masculina, sim, na minha casa, para os meus 2 filhos, inclusive. Eu não preciso, por esse medo, como a Mabel trouxe aqui, de vou ficar sozinha e porque não vão mexer com meus filhos. Não, eu confio em Deus, eu estou esperando tanto nele, eu confio tanto nele. Eu estou trazendo aqui meu contexto de relacionamento, como a Mabel trouxe, mas seja assim na parte financeira. Como que vai ser, meu Deus, como que vai... Nós todas aqui temos nossos desafios. Eu acho que a única que é casada aqui é a Elaine e a Cibele, a Eliana, a Célia, a Luana, como eu, a Mabel, que é casada também. Então, nessa transição, poderia pensar como vai ser, como que eu vou me sustentar, pagar minha casa. Gente, não ter dúvida mesmo. E não ter dúvida, eu até falo para minha filha: não vamos usar o não ter dúvida, vamos usar o sim. Vamos ter convicção, vamos ter certeza, vamos usar a fé, como a Mabel trouxe, como energia. Eu vou gastar toda a minha energia para gerar esse impossível no possível. Eu andando num trânsito esses dias e vi uma placa na estrada assim: o impossível é uma questão de ponto de vista. O que é impossível? E que bom, e vamos lá levar. Se chegou na hora do impossível, a gente trabalha a nossa fé, é aqui que Deus vai agir. É impossível eu me casar com um homem que vai adotar minha família. Vamos colocar no impossível, na vista natural de pessoas como minha mãe? Ótimo que chegou na parte do impossível.
Olha a minha convicção, a minha fé, a minha energia canalizada aqui. Deus vai trazer um homem. Eu tenho me colocado reta, íntegra, orando, colocando isso para ele. Entendem, gente? Isso é em tudo, seja na vida pessoal minha, na Mabel que nós trouxemos aqui, mas seja, minha amiga Célia, se você disse a minha fé está arrasada hoje, seja o que for, na saúde, no financeiro, coloque fé, coloque energia, como a mostarda, com resistência e com força, como a mulher de Provérbios 31, gente. Destrincha, o meu convite, a gente terminando aqui, pega a Bíblia e leia Provérbios 31. Leia com revelação, não é ler como um livro, lê como revelação. Como que ela consegue? Como? Com fé. Se vocês olharem aqui no fundo, a principal característica que ela teve foi fé, a ponto de se movimentar. Não é uma mulher que ficou lá parada, ela se movimentou. Isso, Célia, quer comentar alguma coisa da sua fé tá arrasada? Então, hoje aí é uma pitadinha, ó, para aumentar a sua fé. E como eu disse no comecinho, se você já tinha entrado, que em Tiago fala que a nossa fé, ela passa por prova. Será que a sua fé não está passando por prova? E quando a nossa fé passa por prova, ela produz perseverança. E perseverança é parente da resistência. Olha só. Sim, arrasada, porque assim como o grão de mostarda. Deixa eu tentar ler pelo celular, porque aqui deixa eu puxar aqui, pelo computador eu não pego toda a mensagem de vocês. Deixa eu ver aqui. Ó. O que a Célia colocou? A Elaine colocou. Espera que eu vou puxar aqui. Se te mostrar fraco no dia da angústia, o que é que a tua força é pequena? A Elaine colocou. Olha aqui, Provérbios 24:10. Olha aqui. Então, aqui é a hora de provar a nossa fé. Provar que eu sou forte, que eu sou perseverante, resistente diante da minha prova. Sim, arrasada, porque como grão de mostarda ainda acredito. A fé é treinamento também. Isso, acho que a Cibele que colocou que a fé é treinamento. Foi a Cibele. E a Célia colocou, a Mabelle disse bem, foco e energia. Tenho foco, mas a energia amanheceu baixa. Ótimo que ela amanheceu baixa e você já entrou aqui na sala. Por isso que eu falo, gente, por isso que a gente tem que estar em unidade, a gente tem que estar numa mesa de crescimento. Na palavra de Deus fala que é melhor ser dois do que ser um. Quando um tá fraco, Célia, o outro tá forte. É por isso que é melhor ser dois. Tem dia que ontem levantou chovendo aqui em São Paulo. Estamos no inverno, claro. Aquele dia de desânimo. Se você não tiver perseverança, você não sai de casa. Mas hoje já levantou um dia aberto. Um dia até gostoso, para estar bem agasalhado, mas um dia confortável. Porque a chuvinha, né, ela é desconfortável. Por mais que ela é bênção, ela vem regando a terra. Mas entende? Um dia a gente amanhece fraco, outro dia a gente já está forte. Mas como? Alimentando. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ler. Então é energia. Quando o nosso celular está acabando a energia, a bateria, o que a gente faz? Coloca na tomada. Precisa recarregar. Assim a nossa fé, trazendo a fé como energia, como a Mabel trouxe. A Cibele colocou aqui: você vai reconhecendo em Deus o que ele já fez por você e suas forças jamais conseguirão. As suas forças jamais conseguiriam, que as suas forças jamais conseguiriam, verdade. E assim você vai alimentando a fé. Por isso que ler, Célia, hoje o convite, trazendo você aqui como trazendo, lá em Tiago, ó, pois vocês sabem que a prova da sua fé, olha, vou até ler do começo. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé, então quer dizer, que nós passamos, como a Cibele colocou aqui, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim que sejam maduros e íntegros, e não falte nada. Maduros e íntegros, lembra? Que a gente é provado para ser aprovado e receber a coroa da vida. Na hora que você passa por essa prova, Célia, você vai estar muito mais fortalecida, que é isso que a Cibele colocou. Olha, tudo que Deus já fez, isso traz o que, gente? Que força. Força precisa, fé precisa ser ativada, gente. Eu preciso ouvir a minha por fé, eu preciso acreditar. Eu acredito, como você colocou aqui, mas eu preciso ativar isso. Olha a importância de ativar. Por isso eu entrei. Arrasada, gente, significa mesmo. Arrasada, gente, significa mesmo baixa, seguindo. Mesmo baixa seguindo, sim, mas sem nenhuma pequena dúvida. Sem nenhuma pequena dúvida. Ou seja, o que você esteja passando, Célia,
convicção, a Mabel colocou aqui. Convicção. Eu aqui, não tô. E olha que eu escuto vozes barulhentas externas. Não tô ouvindo isso. Convicção. Como vai ser? Arrastada, você colocou? Está sendo arrastada. Que bom, mas está aqui, ó. É aqui. Talvez dias atrás, a Mabel, que talvez entrou na sala, talvez ela nem conseguia abrir a câmera, não conseguia nem falar, gente, porque tem dia que a gente não consegue nem falar. Segunda-feira eu passei por uma chateação e eu falei, Sibeli, não conseguia nem mandar o áudio. Eu nem. Ela já até sabe, né? Porque a gente acaba tendo, com todas aqui, eu acabo tendo um relacionamento e ela me mandou uma coisa, eu respondi, aí eu fui me acolher, a importância de se acolher, eu desci para o meu solzinho, fui me acolher, chorar no meu pai, entender o que estava acontecendo ali. Aí eu fiz todo o meu processo de acolhimento, né? Porque eu também sou uma pessoa, claro. E ali, mais tarde, eu já estava conseguindo falar. Quando eu falei, opa, já estava conseguindo, porque dói tanto a extrema dor, quando o bebê, quando ele está passando por uma dor, ele chora, que é o único meio dele se comunicar. Mas quando o bebê está muito doente, gente, todas aqui nós somos mães. Quando o bebê está muito doente, nem chorar ele chora. Ele fica realmente arrasado. Então, quando está doente demais, a gente não consegue nem falar. Claro que cada traço traz aí uma reação, né? Então, Célia, tá vindo arrastada, mas esse é o lugar. É quando a gente tá 1% de bateria, a gente leva lá o celular para carregar, às vezes até demora. Às vezes a gente precisa até desligar o celular para poder dar um boot aí na bateria e ele voltar a recarregar. De repente, essa é você hoje, sabe? Precisando se desligar para ligar na tomada certa, para aí sim se fortalecer. E é o processo. É um processo. Pode ter certeza que esse processo, passando a sua prova, a sua fé passando por prova, você vai sair perseverante. Mas é uma decisão, minha amiga. Assim, eu vou acreditar sem duvidar. Essa é a mensagem. Seja do tamanho do grão de mostarda, ou seja como um grão de mostarda. Forte, como energia. Vamos trazer a palavra fé hoje como energia. Você não tem o foco? Tenho foco. Você colocou que tem. Beleza, agora põe energia. E que bom, você não está sozinha. Leia a palavra, lê Tiago, vai meditando. Essa mulher de Provérbios 31, como que ela conseguiu, meu Deus, com fé, sem duvidar. Como a Babel conseguiu organizar a ponto de praticamente daqui a um mês ela já está lá onde ela queria? Com fé, sem duvidar. Por quê? Às vezes a gente passa por prova. Tem hora que eu penso, Deus, eu estou passando por prova aqui? Eu estou passando por prova aqui? Olha a importância da gente ter essa fé. Faz sentido para vocês? Célia? Eliana, minha amiga, tá quietinha, não consegue falar. Acho que a Eliana também que não consegue. Eu queria também aproveitar, né, porque você falou muito dessa questão de fé, e eu tinha uma dificuldade em ter fé também, né? Minha fé estava sempre abalada, você não acreditava muito. Mas uma coisa que me ajudou muito a ter fé e a focar foi fazer orações focadas naquilo que eu queria resolver. Então, eu olhei a minha vida e falei, bom, o que é a minha prioridade agora? É resolver essa questão do meu marido, né, gente? Porque você está casado, você está do lado do seu marido, não pode estar morando em outra cidade, não pode estar Não. afastado assim, não faz sentido, né? Então, essa era a minha prioridade. E aí eu comecei todo dia a fazer uma oração focada nisso, em restaurar o meu relacionamento, restaurar o meu casamento, morar e ir para perto do meu marido. É isso que eu quero. Deus, restaure a minha família. Eu quero ter um relacionamento saudável com meu marido, eu quero amar o meu marido em profundidade, eu quero que ele me ame em profundidade, eu quero... E assim, todo dia eu insisti nessa oração. Então, uma coisa que ajuda muito a alimentar a nossa fé é a oração focada naquilo que a gente quer. Porque se vocês forem olhar a história de Moisés, por que Deus salvou o povo lá do Egito? Porque o povo pediu, teve oração, teve pedidos para que eles forem libertos, né? Então, eles ficaram lá pedindo, e aí Deus ouviu a oração deles e foi lá e mandou Moisés para ajudar na saída ali do Egito. Então, Deus ele vai cumprir a promessa dele com a gente. Não adianta, ele vai cumprir. A gente só precisa fazer a nossa parte, que é ter a fé e focar nisso, né? A gente não pode se dispersar por qualquer coisa. Porque, por exemplo, não adiantava eu aqui
Tá querendo, eu vou focar no meu esposo, vou focar no meu casamento e tá traindo ele aqui. Não faria Não, sentido. o nosso comportamento, isso que eu falo, o meu comportamento de querer ser restituída, restaurada, a Mabel, eu restituída, me faz me manter reta e íntegra. O meu comportamento, por quê? Até porque lá em Jó, eu gosto de ler o livro de Jó, quando Deus foi falar de Jó para, o diabo foi falar de Jó para Deus, ele ali falava do comportamento dele. Olha o É, comportamento, ela ficou aqui, poderia né, ter se comportado como a solteira, vamos é, ver. Não, se manteve. A palavra é firme, perseverante. Eu sou esposa. Hoje eu sou literalmente solteira, mas me comporto esperando meu marido, como a filha lá antiga, aquela filha que esperava o pai escolher o noivo. Gente, cada uma no seu contexto, mas por exemplo, nós como empresária. Vamos trazer para o lado financeiro. Fazer muito bem feito o nosso papel. Realizar, que é a palavra que eu gosto de usar. Realizar muito bem feito. Estou fazendo o meu movimento, que uma hora Deus vai lá, com fé, com energia, com foco. Olha só. E Deus, ele sabe honrar. Deus honra um bom comportamento. Deus honra um bom comportamento. Então, a Anabel trouxe aí o contexto. Eu podia ter metido o pé na jaca. Eu aqui, não pega nada não. Quando vier, né? Enfim, tanto que eu fazia até parte de site de relacionamento, o senhor falou, sai de tudo, sai de tudo. Eu tive que sair de tudo. No meu caso, tá? Tô dizendo muito por... Cada uma tem a sua individualidade, seu tete a tete com Deus. Olha só, porque ele estava exigindo de mim o quê? Agora quem vai agir na minha vida é ele nessa área, é ele que vai fazer o impossível. É ele, não é o meu procurar. Lembra, a graça nos alcança? Claro que a gente solta o lenço, né? A gente tem que soltar o lenço lá como a Ruth. Quem leu o livro de Ruth, ela soltou o lenço lá para Boaz, né? E aí, mas ele que fez Deus que conectou tudo. Trazendo aqui para o nosso contexto, talvez aqui da Célia, exatamente isso. Se comportar que vai acontecer, sem duvidar. Por exemplo, eu estou para trocar de moradia. Eu não sei ainda para onde eu vou. Eu tenho uma direção, mas eu ainda não escutei o sino tocar. Eu não sei se essa direção ela tem a ver com uma vontade da alma ou se ela realmente é uma direção por espírito. Quando eu já trouxe aqui para nós também que Pedro, ele andava sobre as águas, que é andar sobre uma palavra, mas porque ele tinha um comando. Quando ele falou, Jesus, se for o Senhor, fale para eu vir. E aí Jesus falou para ele, venha. Aí ele andou sobre as águas. Quando ele tirou o olho de Jesus, ele sentiu medo e caiu. Então eu também estou para tomar uma decisão e eu falo, enquanto eu não ouvir o sino tocar, porque Deus trabalha com 3 situações: sim ou não, ou espera, o silêncio espera. Então, enquanto ele não falar, trouxer a paz, igual hoje de manhã, eu separei umas 3 palavras para falar. Tá, quando ele me trouxe, talvez fosse para você, Célia, quando bateu nessa parte de fé, falei, mas fé é tão simples, tão fé, né? Tão fé. É o óbvio que precisa ser dito. E de repente era tudo que precisava para hoje. Então Deus trouxe paz. Falei, fé. Aí já fui buscando outras, né? Fazendo analogia com outros versículos, e nós chegamos aqui hoje. Que é, de repente, tudo que você precisava ouvir. Que a fé, Célia, é mais do que só um tamanho, mas como, né? O como energia, como a Mabel trouxe, que eu amo esses complementos. Mas ele me trouxe paz na hora. Eu falei, é isso. Eu não tive nenhuma pequena dúvida de que a palavra de hoje era fé. Mesmo parecendo fé, era realmente a porção para hoje. E se ele falou isso num devocional, ele faz isso em todas as áreas da minha vida. Então, na hora, eu estou aqui, esperando. Onde eu vou morar? Como vai ser? A ponto da minha abençoada mãe falou: você perdeu um apartamento, como que você vai pagar um aluguel? Falei, porque eu vou experimentar da bondade de Deus. Perder faz parte do passado. Ó, como ela sempre coloca dúvida em mim. Será que você vai conseguir mesmo? Você perdeu? Será que você vai conseguir casar mesmo? Você tem 2 filhos que podem judiar do seu filho. Olha como o diabo trabalha com dúvida. Eu já trouxe isso na aula da comunidade desse mês. Ele sempre vai pôr em dúvida, principalmente nossa identidade. Quando a gente está firme, perseverante em quem a gente é, de quem é nosso pai na palavra, por isso a importância de ouvir, fé vem por ouvir, estar numa mesa como essa, aí sim eu falo, não, eu sei no pai, que eu sei que eu sou uma nova criatura, eu sei do renovo que ele tem para mim. Olha, gente, entende? Cada um passa pela sua luta. Olha só, então de repente ela foi em xeque o meu trabalho, a minha moradia, os meus filhos. Olha que horrível, né? Gente, realmente chegou a hora aqui.
Tem que sair, sim, Mabel, 9h06, a gente tem um compromisso aqui até 9 horas, mas eu queria muito que vocês meditassem nessa palavra fé. Fé mesmo, como a mostarda, em resistência, mesmo que seja pisoteada, Cibele, mesmo que seja queimada, Célia, você está resistente como a mostarda. E cresça rápido, que a nossa fé no dia de hoje, assim, ó, seja o nosso celular recarregando, desligado muitas vezes, para atingir 100% em questão de horas. Não ficar ali o dia inteiro minando, né? Aquela bateria que parece que vai acabar, que vai acabar. E olha aqui, o celular trazendo uma analogia, muitas vezes a gente tem que desligar ele. Desligar mesmo para poder pôr na tomada, não é nem no celular, no USB, na tomada mesmo, na energia, trazendo energia que a Mabel trouxe, para realmente recarregar e ficar forte para durar o dia todo, né? Tá bom? Então, eu queria que nós trouxéssemos a fé nesse sentido de resistência, que seja rápida e forte. Forte não é de suportar, mas de acreditar do impossível. Eu queria fechar hoje. Você precisava ouvir isso. Sim, então se sinta mais que amada, porque a palavra que eu ia trazer hoje não era essa. Eu anotei uma palavra que eu amanheci com ela, aí eu fui para outra, escrevi, tá aqui meu caderno, porque eu gosto de escrever, porque abre a minha caixinha da mente. Não era. Aí fé, eu falei, mas fé? Fé é tão fé, é tão óbvia, mas quando me trouxe paz. E aí, Célia, de repente era porque você precisava ouvir sobre fé. Se a gente tiver uma pessoa para ouvir, gente, isso para a gente já é muito válido, tá? Então, se sinta amada, Célia, se sinta respondida e se sinta com comando, recarregue a sua energia. Pega o seu celular, desliga ele hoje e põe na tomada. É assim a sua fé. Recarregue a sua fé. Como? Ouvindo a palavra de Deus, sem nenhuma pequena dúvida. Se cale para as vozes externas, para o natural, para as impossibilidades, tá bom? Então vou finalizar aqui, Eliana. Pena que você não conseguiu falar, minha amiga. Eu amo quando você fala, a Elaine Almeida também, a Mabel já saiu, a Luana não está podendo também falar, mas eu vou finalizar aqui a nossa aula de hoje, né? Nosso encontro. A partir da semana que vem a gente vai fazer ele no aberto, gente. Eu estou aqui só treinando com a Cibele a importância de fazer ele num aberto também, tá? Porque sempre é uma palavra de fé. Ó, tem outras Célias precisando ouvir também, né? Então, o Senhor já tem me incomodado em relação a isso. Aí só vou ver como que eu vou fazer. Se eu faço aqui fechado e abro, faço os dois juntos, nem a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Obrigado, Pai amado, por essa palavra, que realmente seja uma palavra simples, Pai, mas que realmente venha aumentar. Falar de fé venha aumentar a nossa fé, que restabeleça a nossa energia, principalmente na vida da Célia no dia de hoje, que realmente está se sentindo arrasada, Pai, arrastada. Esse não é um comportamento vindo do Senhor, mas nenhum problema, tereis aflições, porém tem bom ânimo. A gente que o bom ânimo esteja gritando dentro dela, não sobre as aflições, que ela possa sussurrar as aflições e exaltar o bom ânimo, Pai, que essa palavra possa vir no dia dela, essa palavra possa energizá-la no dia de hoje. Obrigada por isso, por ela estar nessa mesa de crescimento, ela não está sozinha, ela está conosco, porque o Senhor age em unidade. Obrigada por isso, obrigada pela vida de cada uma que está aqui, sobre a minha vida, Pai, e tudo aquilo que traz angústia, tudo aquilo que está indefinido, no dia de hoje será definido em nome de Jesus. Amém. Amém? Parar de gravar aqui. Eu vou